À medida que a Marinha dos Estados Unidos se concentra perto do Golfo Pérsico, a guerra com o Irã parece inevitável. Trump diz que prefere a diplomacia, mas ambos os lados admitem discretamente que só há uma maneira de isso terminar. Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Deixe uma bandeira americana nos comentários para mostrar engajamento ao YouTube e confira sua inscrição. O YouTube tem o hábito de cancelar a inscrição das pessoas silenciosamente. Então, o Irã, terra dos mulás, coração do chamado Eixo da Resistência, uma teocracia militante cujo lema é morte à América. Ou, como o presidente Trump os descreveu em seu discurso sobre o Estado da União, o maior patrocinador do terrorismo no mundo, o que eles são de longe agora. O discurso sobre o Estado da União é muitas coisas, uma reunião motivacional, uma chance de provocar oponentes e um momento para todos verem você se vangloriar. Mas é mais do que isso, é uma declaração de intenções. Ao contrário de uma reunião fechada, milhões assistem e tudo que você diz vira registro público. Então, quando um presidente se levanta diante de todo o país e diz que um adversário estrangeiro está construindo armas de destruição em massa, isso não é apenas retórica, é um chamado à ação. Vamos recuar um pouco. Em junho passado, os Estados Unidos se uniram a Israel na chamada Operação Martelo da Meia-Noite. Durante essa operação, bombardeiros furtivos americanos lançaram munições avançadas de penetração em bunkers sobre várias instalações-chave do Irã, destruindo-as completamente. Por um momento, parecia que o programa tinha atrasado anos. No discurso do Estado da União de terça, Trump afirmou que o Irã começou imediatamente a reconstruir. Após a Operação Martelo da Meia-Noite, eles foram avisados para não fazerem novas tentativas de reconstruir seu programa de armas, em particular armas nucleares. Mesmo assim, eles continuam. Eles estão começando tudo de novo, nós acabamos com isso, e eles querem recomeçar tudo novamente e, neste momento, estão mais uma vez perseguindo suas ambições sinistras. Então aqui estamos nós, exatamente onde começamos. Só que agora sangue foi derramado e as tensões estão mais altas do que nunca, o que nos leva às negociações. Desde o ano passado, Estados Unidos e Irã mantêm conversas indiretas em Omã, onde autoridades americanas fizeram 3 exigências básicas. Que o Irã limite ou elimine o seu enriquecimento de urânio, limite seus programas de mísseis e pare todo o apoio aos seus aliados regionais. E qual tem sido a resposta do Irã até agora? Não, não e não. Agora você pode estar pensando, ok, isso é só um tipo de arte da negociação. Todo mundo começa nos extremos e você encontra um meio termo, exceto que aqui não existe meio termo. E o motivo disso se resume àquela segunda exigência, limitar os mísseis do Irã. Veja, o programa nuclear do Irã é perigoso, mas também é teórico. O Irã ainda não tem uma bomba nuclear, mas os mísseis iranianos. Esses são muito reais e funcionam. Na guerra de 12 dias do ano passado com Israel, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos contra cidades israelenses e muitos conseguiram passar. Apesar da defesa antimísseis de Israel, prédios foram destruídos e cerca de 30 pessoas morreram. Esses mísseis são praticamente o único tipo de elemento de dissuasão que restou ao Irã. Eles não conseguem competir com os Estados Unidos ou Israel em tecnologia, financiamento ou alcance global. Mas se o Irã for atacado, esses mísseis pelo menos dão a eles a capacidade de revidar. Para os líderes do Irã, o pensamento é: vocês podem nos atingir a qualquer momento, mas faremos vocês pagarem caro por isso. Então, quando os Estados Unidos se sentam à mesa e dizem precisamos de limites para o seu programa de mísseis, o que os líderes iranianos ouvem, basicamente, é precisamos desarmar vocês. E é por isso que eles disseram que o programa de mísseis do Irã não é negociável. Isso mesmo, não é negociável. Não é que preferiríamos não negociar, não é que seja um pedido difícil. Não é negociável. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, qualquer concessão nesse tema seria vista internamente como o equivalente a perder uma guerra, mas sinceramente isso faz sentido. O Irã já passou por uma guerra com Israel e os Estados Unidos, em junho passado, seus locais nucleares foram atingidos, sua rede de aliados está em frangalhos. Hezbollah está destruído, Hamas enfraquecido e Houthis sob forte ataque. Os mísseis são a última coisa que impede o Irã de ficar totalmente vulnerável estrategicamente.
Claro que eles não vão abrir mão deles, então por que estamos negociando? Do ponto de vista do Irã, a resposta é bem simples. Cada semana de negociações é uma semana sem bombas caindo sobre Teherã. O Irã usou cada rodada de negociações para ganhar tempo, sinalizou flexibilidade suficiente para manter os Estados Unidos na mesa e deixou o tempo passar. De preferência, além do mandato de Trump e do lado dos Estados Unidos. Bem, essas negociações permitem que o governo Trump diga ao mundo: nós tentamos, realmente tentamos, mas o Irã não nos deixou outra escolha. Os Estados Unidos não querem ser vistos como uma superpotência impulsiva que bombardeia países no Oriente Médio. Seja no Egito, Jordânia ou Estados do Golfo, os Estados Unidos precisam manter sua imagem de força para a estabilidade regional. Trump quer tranquilizar não só aliados, mas também convencer o público americano disso. No seu discurso sobre o Estado da União, Trump soltou essa bomba. Não ligue para o trocadilho. Eles já desenvolveram mísseis que podem ameaçar a Europa e nossas bases no exterior e estão trabalhando para construir mísseis que em breve alcançarão os Estados Unidos da América. Isso é uma escalada significativa, porque atingir Israel ou até mesmo a Europa é uma coisa, mas mísseis que podem alcançar o território continental dos Estados Unidos, isso é uma justificativa para a defesa do território nacional. Isso exige um arcabouço legal e político totalmente diferente, e é o tipo de linguagem que torna a autorização do Congresso menos necessária e o apoio público mais fácil de conquistar. Então, este discurso do Estado da União não foi apenas um discurso, foi um argumento final e, aparentemente, o Congresso entendeu o recado. Pouco antes do discurso, Marco Rubio informou o Grupo dos 8 sobre a questão do Irã. Esses 8 líderes do Congresso, de ambos os partidos, recebem informações confidenciais que os demais membros não têm acesso. E o Poder Executivo é legalmente obrigado a notificá-los antes de grandes operações secretas. Os democratas que participaram dessa reunião saíram visivelmente abalados. Eles não podiam dizer o que ouviram. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, sugeriu que Trump estava prestes a defender algo grande. Ok, eu diria, olha, reuniões a portas fechadas são aceitáveis. Mas o governo precisa apresentar seus argumentos ao povo americano em algo tão importante quanto isso. Enquanto isso, a postura militar dos Estados Unidos fala por si só. O grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford está atualmente navegando em direção às águas próximas ao Irã, enquanto aeronaves de combate adicionais, como F-35, F-22 e F-16, foram enviadas para a região. O Irã, por sua vez, percebeu isso e está se preparando para algo grande. Recentemente, fechou o Estreito de Hormuz para um exercício com fogo real. Esse é o ponto de estrangulamento por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Fechá-lo, mesmo que seja para um exercício, é a maneira do Irã dizer: se vocês nos atacarem, o mundo inteiro vai sentir. Ao mesmo tempo, o Irã está buscando comprar mísseis antinávios supersônicos fabricados na China, além de mísseis portáteis fabricados na Rússia. Os líderes do Irã têm todo o direito de se preocupar, porque se e quando esse ataque acontecer, pode ser o fim para eles. No fim do ano passado, protestos massivos contra o governo eclodiram no país, provocando repressão mortal. O regime admite mais de 3.000 mortes, mas grupos de direitos humanos dizem que esse número é muito maior. Infelizmente para os manifestantes, os Estados Unidos não conseguiram ajudá-los a tempo, então a maioria voltou para casa para evitar a morte. Mas agora que os Estados Unidos voltaram a mirar no Irã, os protestos retornaram com força total. Milhares de dissidentes foram às ruas entrando em confronto com os leais ao regime e gritando: "Morte a Khamenei!". O regime iraniano sabe que um ataque dos Estados Unidos pode ser o que finalmente os derrube. Segundo 6 autoridades iranianas atuais e antigas, um ataque dos Estados Unidos pode ser a gota d'água. Os mísseis não são só a dissuasão do Irã contra Estados Unidos e Israel, mas também o seguro do regime contra seu próprio povo. E onde isso nos deixa? Bem, vou dizer o seguinte: as negociações nunca foram realmente sobre conseguir um acordo. Elas foram sobre construir um argumento, de que você tentou de tudo antes. O Estado da União foi o argumento final de Trump. O briefing foi a notificação e os recursos já estão posicionados. O que você acha? Deixe seus comentários abaixo. Leio o máximo possível e enfrento dificuldades financeiras para manter o programa no ar, mas você pode ajudar.
Clique neste botão para acessar meu site americauncovered.tv e se inscreva. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao America Uncovered.